Prefeitura de Nova Lima divulgou nessa semana, depois de agendas muito negativas para o governo tenta reagir, divulgando vários projetos de leis que foram aprovados em sugestão ou em criação dos vereadores, e um dos principais foi o programa Saber Mais, que dá um reforço escolar para as crianças da rede municipal de ensino, que passaram esses 2 anos em pandemia com muita dificuldade na questão do ensino, sem falar também de alguns benefícios aos servidores que fazem parte do magistério aqui de Nova Lima. Prefeitura acertando nessa parte da educação, Zé Raimundo? Boa noite, Fred, Betão, telespectador da TV Banqueta. Grande abraço para todo mundo mais uma vez. Fred, acertadíssima a prefeitura. Você falou bem. Enfim, um projeto bacana que nos traz muita alegria. A educação foi muito castigada aí nesses 2 anos e pouco de pandemia, não só os alunos, como também a classe dos professores, que é já castigada desde sempre aqui no Brasil. Então, esse projeto da prefeitura é um projeto interessantíssimo. Eu li bem, acompanhei bastante a reportagem da edição do jornal Banqueta dessa semana, a prefeitura, através do prefeito João Marcelo e do secretário Pedro Dornas, mais um acerto que eu acho que dessa vez o João Marcelo teve, pegou um cara, o Pedro Dornas, que é conhecedor do assunto, que já militou em escola, que tem essa experiência da convivência com a escola e muito com Nova Lima. Isso eu acho que ajudou bastante. Esse projeto que eles estão lançando é muito interessante. O reforço para os alunos que estão atrasados, que não conseguiram acompanhar através da internet nesses 2 anos, foi muito sacrifício para todo mundo, a gente acompanhou, particularmente, tenho a opinião de que valeu muito pouco, não só para Nova Lima, mas para todos os alunos de todos os cantos do mundo. Foi muito difícil, porque a aula só virtual, Fred, ela não é a mesma, não tem o mesmo peso da aula presencial. Então, acho que todos os alunos de todas as escolas, e vamos falar mais especificamente de Nova Lima, foram muito prejudicados nesses 2 anos. Alguns conseguiram, através de um acompanhamento melhor da sua família, conseguiram evoluir um pouquinho mais, mas a grande maioria ficou para trás. Então, esse projeto que o Pedro Dornas lançou junto com a prefeitura aí, é um projeto interessante porque vai, de repente, ajudar muito esse pessoal que está atrás, tem um incentivo também para que as famílias participem, projeto que eu acho legal, interessante, porque na nossa época, ou na minha época, as mães, os pais acompanhavam muito os alunos em casa, sabia o que estava acontecendo na escola, ajudava a fazer o famoso para casa que a gente fazia naquela época, então deve saber disso você. Enfim, todo o projeto ele é importante. E muito interessante também, não podemos esquecer, essa melhoria na questão dos professores. Volto a falar, a profissão de professor, ela sempre foi muito sacrificada. Professor, que é aquele que sempre, os professores que sempre levaram a educação, nos ajudaram na educação de todos nós brasileiros, sempre foram muito sacrificados aqui, principalmente na rede estadual. Na rede municipal, aí, Nova Lima, acho que até nas últimas décadas, aí, esteve à frente dos professores da rede estadual, sempre ganhando um pouco mais, com alguns benefícios melhores. Mas todo e qualquer benefício que você der a mais para os professores, eles são importantíssimos. Então, projeto excelente, está de parabéns aí o Pedro Dornas, a prefeitura acertou dessa vez, e tomara que não fique só no papel, porque quando a gente lê a reportagem no jornal A Banqueta, a gente fica todo feliz e satisfeito, né, Fred? Mas algumas coisas vão cair no esquecimento, como várias que têm acontecido aí. Então, você faz o seu papel, a sua equipe, jornalisticamente, vai lá, entrevista, e depois a coisa não acontece. Então, espero que a coisa possa acontecer de verdade, parece que vai acontecer, porque já está começando agora alguns passos do projeto, e tomara, vamos torcer para dar certo aí. Nós precisamos de aluno dentro da sala. Outra coisa, só para encerrar, outra coisa que eu achei interessante, essa coisa do tempo integral para algumas classes, para alguns alunos. Tempo integral, a escola integral é o caminho do Brasil. O aluno tem que estar na escola o dia inteiro, de manhã, de 7 da manhã até as 4 da tarde.
tomara que dê certo, tinha que ser para todo mundo, viu, Fred? Todo aluno, a partir de 5, 6 anos de idade, ele deveria, até que ele saísse do ensino médio, ele deveria estudar o dia inteiro, é o tempo integral para todos os alunos brasileiros. Então, um acerto aí da prefeitura. Parabéns dessa vez. Sobre a escola em tempo integral, segundo o Pedro Dornas, ele mesmo, abre aspas, o projeto é a menina dos olhos do governo João Marcelo. Atualmente participam da escola em tempo integral 1.300 alunos somente do 4º e 5º ano, que uma vez ou 2 vezes a semana ficam nas escolas até às 16 horas. O governo promete, até o final desse mandato, colocar todos os alunos da rede municipal em tempo integral. Betão, sua praia, vamos falar agora referente ao benefício que foi dado aos servidores públicos. Lembrando que o projeto Saber Mais, que Zé Raimundo deu essa geral, como bem disse o Zé, algumas estratégias já deram início. Agora, os projetos de benefícios aos servidores públicos foram enviados à Câmara Municipal nessa semana. Nós estamos falando do piso nacional. E neste ano, o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, editou uma medida colocando que o piso nacional do magistério era de R$ 3.800 para 40 horas trabalhadas. O Pedro Dornas e o João Marcelo enviou um projeto de lei respeitando esse piso nacional, mas como Nova Lima os professores trabalham 22 horas e 30 minutos, eles pegaram o piso nacional e enviaram para a Câmara esse piso de acordo com as horas trabalhadas. Então, em Nova Lima, nenhum professor vai ganhar menos que R$ 2.163 e o supervisor o teto de R$ 3.853. O que você acha dessa interpretação do piso nacional, Betão? Eu penso, primeira coisa, não existe educação sem professor. Os processos têm que ser observados, né, gente? A gente pode fazer todo o investimento no aluno, todo o investimento que a gente tiver massificado em cima do aluno, mas se você não fizer um investimento no professor, não adianta nada, né? Então, assim, se tem o piso nacional, respeitando as 40 horas, mas a gente tem uma condição... Nova Lima tem uma condição econômica diferente, né? Eu acho que isso deveria ser observado. Os professores nossos merecem, né? Os professores merecem porque nós temos a melhor educação, a gente canta em todos os cantos aí, nós temos a melhor educação de Minas Gerais, por causa da dedicação desses professores, porque a gente tem essa coisa aqui em Nova Lima, Fred, que você fala muito você tem muito nas suas falas, né? Que é essa coisa do pertencimento, né? A gente gosta de ser de Nova Lima, a gente gosta de cuidar das pessoas de Nova Lima, né? E as professoras daqui não são diferentes, elas gostam de estar dentro da sala de aula com os alunos de Nova Lima. É por isso que tem esse amor e essa qualidade, porque isso vem de outros tempos também, né? Essa dedicação, né? Essa coisa meio que familiar, né? E o Pedro Dornas representa também muito isso, a Cláudia Massa também, a Silene representa muito isso, mas eu acho que o professor poderia receber uma boa remuneração, Fred. Nós temos o IDEB aí, nós temos o Fundeb também. O IDEB a gente tem uma projeção muito interessante. Temos o dinheiro do Fundeb, eu não sei por que não paga os professores com esse dinheiro, né? Você tem essa informação? O Fundeb já são, não que são, é a minha opinião, o governo já esqueceu essa questão do Fundeb, porque o que o governo afirma é que esse rateio do Fundeb ele é permitido desde que não ultrapasse a margem gasta com a folha de pagamento. Eu não quero falar essa margem, porque eu estou com medo de errar a porcentagem, que é o teto. Mas, segundo a prefeitura, eles já gastaram com a folha pessoal acima desse teto. Então, existe sobra, mas essa sobra não pode ratear como salário ou como pagamento de algo aos servidores. Você disse do IDEB, Betão, até para explicar também que bate um pouquinho com o nosso presidente Jair Bolsonaro. O IDEB é a avaliação anual feita pelo Índice de Educação, foi feita em 2019 e 2021. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que em 2020 e 2021 não poderia ter aumento ou benefício aos servidores públicos.
Com isso, a avaliação de 2021, a Prefeitura não enviou o prêmio à Câmara porque não pode. Mas a de 2019, a Prefeitura também enviou, que funciona como? As escolas, né, que alcançarem, né, se a rede municipal de ensino alcançar a meta como alcançou sob 2019, os professores da rede, né, as pessoas do magistério, recebem um salário mínimo. Aquelas escolas que aumentaram sua meta, ou que cumpriram sua meta, que em 2019 foram 8 escolas, além desse um salário mínimo que toda a rede vai receber, essas 8 escolas individuais que alcançaram a meta vão receber mais um salário. E o que é interessante é que isso é retroativo. Eles criaram essa lei para pagar 2019, mas que isso vai servir para as próximas avaliações. A respeito disso, Betão, acertou a Prefeitura? Eu acho que acertou. Eu penso que a gente precisa... Fred, tudo que for para valorizar o trabalho que é feito com a educação é sempre bem-vindo. Sempre muito bem-vindo. Então, é simples a gente analisar. O que é educação? Sua esposa, ela é professora. Sim. Entra numa sala com 20 alunos e tenta ficar lá pelo menos 40 minutos para ver se aguenta meia hora, né? Então, assim, isso é uma dedicação, uma militância, uma profissão digna de todos os aplausos, né, que a gente possa ter aqui. E engraçado que a gente não valoriza muito isso. Então, quando a gente fala do professor, a gente está falando do primeiro mestre que a gente tem na vida da gente, né? Desde da educação básica até a nossa formação no último PhD que a gente vai fazer. Então, assim, tudo que for para valorizar a educação, Fred, tudo que for para valorizar o material humano, e a gente não fala só também dos professores, porque na escola você tem uma gama de pessoas que garante que aquela estrutura funcione, né? Desde o jardineiro, as pessoas dos serviços gerais, as pessoas da cantina, né? Todo esse corpo que trabalha ali dentro da escola, da Secretaria de Educação, merece toda a valorização que a gente possa oferecer. Então, eu acho que, passando por isso, Fred, é acertado e eu acho que deveria ter muito mais ainda. Há uma discussão também que a Prefeitura reconhece que, para alguns benefícios, somente professores, supervisores e diretores participarão. Outros serão os serventes escolares, a turma toda que trabalha na escola. Ainda nessa questão da escola, ô Zé, sua esposa também é da área educacional, né, Zé? Sim, minha esposa foi professora... Estadual ou municipal? Também municipal, nos dois casos, né? Então, você que deve conhecer de perto é que a Prefeitura de Nova Lima, como disse Betão, tem muito dinheiro e o Estado, além de não ter, existe uma burocracia enorme, para que o dinheiro chegue nas escolas estaduais. Um outro projeto também muito bacana, Zé, é que a Prefeitura está pedindo autorização à Câmara para enviar 2 tipos de recurso ao governo do Estado, que as escolas estaduais respondem por eles, fazer um convênio, como foi feito na Estrada e outros, para que o Estado envie dinheiro para as escolas de uma forma geral e principalmente para o Honório Bicalho, onde a Prefeitura vai arcar com a reconstrução estrutural da escola. Acertou isso também, né, Zé? Acertou. É importante que cada escola tenha a sua independência, né, Fred? Aquilo que nós falamos na semana passada a respeito da burocracia. O serviço público no Brasil é muito burocrático. Então, esse repasse direto para as escolas vai ser importante naquilo que é mais emergencial para ela. Então, um passo interessantíssimo, eu acho que vai ser muito positivo. É bem usado, evidentemente, pelas escolas, pelos responsáveis pelo assunto aí. Agora, um outro tema também que foi falado na matéria, mas fugindo um pouquinho, e aí nós vamos usar novamente o Betão, que nós vamos usar bastante nesse governo de João Marcelo. Por quê? O Pedro Dornas deixa claro e mandou um recado aos professores que o primeiro tratou-se do PIS nacional e prêmio do IDEB. Ponto. Mas que a Prefeitura de Nova Lima está preparando um plano de cargos e salários para o magistério. E, segundo ele, vai sair antes do que da Prefeitura de uma forma geral.
No governo Vitor Penido, não é segredo para ninguém que ele fez a famosa reforma administrativa, que era necessária no momento, e que os servidores públicos perderam muito no que diz respeito aos salários e benefícios, mas no momento era necessário. Muito se discute se cortou-se demais ou se cortou-se de menos. Mas não adianta a gente voltar à discussão, que o passado não tem jeito de consertar. O que o João Marcelo prometeu em sua campanha, não só o João Marcelo, mas o próprio Wesley, que era o candidato do Vitor Penido, queria refazer o plano de cargos e salários para fazer esses ajustes, onde cortou demais de um lado e ou não cortou tanto, para ajustar isso. E prometeu ser até o final do ano esse plano de cargos e salários. Inclusive, existe a empresa contratada por um alto valor para cuidar disso. Temos que ter muito cuidado nesse momento, né, Betão? É reconhecer o trabalho, mas também não podemos deixar a prefeitura inviável, como o senhor Cássio Maiani Júnior deixou naquele momento. Isso é fundamental, né? Você pensar na responsabilidade fiscal é fundamental. Eu acho que tem que ter reposição, porque foi muito profunda a reforma, Fred. Eu acho que foi um corte muito profundo na carne do servidor, quando o servidor foi o que menos teve culpa nesse imbróglio todo que aconteceu na prefeitura, essa quebra geral que teve na prefeitura. E toda vez que acontece essas coisas, eles quebram o Estado, aí eles vão em cima do servidor, porque aí corta no cafezinho, aí tira do salário do servidor e tal. Então tem que recolocar, tem que repor, por exemplo, o fundo de garantia. Qual eu senti ter cortado o fundo de garantia do servidor? Muitas pessoas tinham apartamento vinculado ao fundo de garantia, que fazia amortização de 2 em 2 anos, né? Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade para o João fazer isso que ele prometeu, de fazer essa reformulação. Não pode ter eu acho que a reforma de mão de ferro mesmo, que cortou muito na carne, já foi feita. Eu acho que agora pode-se fazer uma coisa equilibrada, mas com responsabilidade fiscal também, porque não adianta também abrir demais, a arrecadação cai e depois fica inviável, igual ficou com o governo de Cassim. Então, assim, tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Parece que é o Renato Vale também está nesse campo. Não sei. E eu acho que isso é fundamental, sabe? E as pessoas que estão envolvidas nisso são pessoas responsáveis e que têm uma visão administrativa interessante. E eu tenho muita esperança que ele consiga fazer um bom plano de cargos e salários para os servidores, com muita consciência, mas também tentando repor para o servidor pelo menos parte daquilo que perdeu muito, a cidade ficou parada. Também não vamos tirar o mérito total também daquilo que foi feito, porque recolocou as contas da prefeitura em dia, né? E isso a gente tem que dar esse mérito, né? Mas eu acho que agora dá para a gente poder ter uma visão mais humana, principalmente saindo da pandemia, trazendo o servidor para dentro da casa dele de novo, né? Tentando recolocar ele com as contas um pouco mais equilibradas, Fred. Ô Zé, é uma grande responsabilidade, né, que o João Marcelo vai ter pela frente, né? Como eu disse, não se discute o momento importante da reforma. O Vitor Penido reformulou toda a cidade quebrada com tudo parado. Quando a gente fala tudo parado, não é o salário, não é só o salário que estava, né? Chegou-se a ficar atrasado o salário dos servidores, chegou a ser escalonada, coisa impossível de se pensar, mas não é só isso, né? Os serviços básicos da prefeitura, limpeza, saúde, tudo atrasado, sem poder fazer o investimento. Naquele momento, Vitor reformulou a cidade, tanto que Nova Lima voltou a ser a cidade pujante que é, por causa do prefeito Vitor Penido de Barros, e deveria ser ele para ter a coragem, o pulso firme e a experiência para fazer o que fez. Mas o João Marcelo, como diz tanto prometeu ir ajustando. É muito difícil porque você tem que realizar para o servidor que merece, ao mesmo tempo você tem que pensar numa queda futura da arrecadação, e terceiro, que também é de se reconhecer, o comércio de Nova Lima também foi afetado pela reforma. O comércio de Nova Lima era um, depois da reforma era outro. Caiu bastante, porque quem gasta aqui, canso de falar isso, eu adoro falar dos bacana,
Os bacanas lá estão criando até uma cidade própria lá que eles não querem nem sair lá de cima. Quem gasta aqui no comércio de Nova Lima são os servidores públicos. Garanto para você, só fazer uma pesquisa no comércio. Envolve muita coisa, né, Zé Raimundo? Envolve muita coisa e toda reforma, Fred, do serviço público, ela causa danos. Essa reforma, a última reforma que o governo fez, era necessária naquele momento, mas evidentemente que cortou muito na carne do servidor público. Falou bem aí agora o Betão, sempre sobra para o mais fraco. Quem que é o mais fraco? É o servidor. O que tem que acontecer, na nossa opinião, o prefeito João Marcelo tem agora, a administração de João Marcelo, tem esse desafio de acertar as coisas, acertar os ponteiros, né, melhorar para quem ficou muito prejudicado, tirar um pouquinho daqui, aumentar um pouquinho dali. Na realidade, o que tem que ser feito é diminuir o quadro de gente. Eu acho que o quadro de servidor público em Nova Lima é muito alto, é muito grande. Além dos concursados, que isso aí não tem como você cortar, os concursados da lei precisam trabalhar e a prefeitura tem que encampar todo mundo. Agora, os comissionados podem ser muito cortados. Então, quando se fala em reforma, pegando aí realmente a carona que o Betão falou, sobra para o mais fraco. Quem que é o mais fraco? Aquele que é concursado, que está no nível mais baixo, e aí ele é cortado. Então, tem que cortar desses comissionados, tem que cortar o número de comissionados, tem que cortar umas mordomias aí, que a gente sabe que existem no setor público, não é da administração João Marcelo, que fala, não, de todos que passaram por aí, por todos os lados. Vou falar mais especificamente de Nova Lima, tem muita mordomia, tem muita gente ganhando muito dinheiro sem fazer nada. Então, nessa reforma, espero que eles tenham a competência de realmente melhorar para um servidor público que merece mesmo. Aqueles que são só comissionados, que estão lá de carona, eles podem ser cortados, viu, Fred? Passando a régua nessa matéria, né? Enfatizar realmente qualidade, né? A gente que é barrista mesmo, a felicidade de ter um novalimense de apenas 30 anos, que é o Pedro Dornas, com bastante futuro, foi presidente da Escola de Samba Unidos Rosário, foi esportista, foi diretor de escola, deixou a Secretaria Municipal de Esporte ao lado do Rafael, prontinha para que o Leonardo, que é outro novalimense, tocar, e agora fazendo muito sucesso na Secretaria de Educação. Quem dera se todos os secretários do prefeito João Marcelo fossem de Nova Lima e fossem da qualidade do Pedro Dornas. Importante demais ter pessoas aqui da nossa cidade, nossos irmãos, tocando o nosso futuro. Não, a gente tem que fazer um recorte da Cláudia Márcia, que está ajudando tem demais. Cláudia, Sirlene, e tem também a irmã do Stefano, minha amiga. Ah, então. Então nós temos essa que turma fazer a toda lá. justiça. Isso aí, ninguém faz nada sozinho. Muito bem, Betão. Exatamente. Estefânia, que é também a diretora ao lado lá do Pedro Dornas.